Efésios capítulo 4, versículo 4, diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amados, nós vamos falar sobre as 5 solas da reforma protestante. E ao longo da mensagem, vocês vão entender o porquê que nós vamos estar ministrando sobre isso hoje. Primeiro porque ontem, no dia 31 de outubro, foi celebrado, comemorado os 503 anos da reforma protestante. E nós, como uma ramificação do protestantismo, nós não podemos de forma nenhuma deixar de estudar, de meditar sobre a reforma. Nós aprendemos, talvez de uma forma até um pouco distorcida, na escola, o que foi a reforma protestante. E alguns chegam até a falar que a reforma, na verdade, foi uma revolta dos protestantes. Mas quando você lê a história, você vai ver que não foi uma revolta, mas sobretudo foi o desejo de um monge agustiniano. Ele era da igreja, um homem muito piedoso, uma pessoa que começou a reparar que a igreja estava se desviando, a igreja estava se afastando do caminho, e aquilo começou a incomodá-lo. E ele, Martinho Lutero, um monge agustiniano alemão, ele redigiu 95 teses e pregou lá na entrada do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E o dia 31 ficou sendo marcado para comemorar o dia da reforma, porque foi justamente no dia 31 de outubro que Lutero teve essa ousadia, essa coragem de ir lá e desafiar o Papa e todos os bispos, arcebispos, cardeais, todas as autoridades católicas daquela época. E é bom lembrar que a igreja, ela dominava o mundo todo, dominava não só na parte espiritual, mas eles também ditavam a política. Eles que nomeavam ou destituíam os reis e as rainhas daquela época. Então a igreja tinha um poderio gigantesco, e Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, ou Martin Luther, que é o nome original no alemão, Martin Luther, para ser este que quis fazer uma reforma. Ele queria reformar, ele não queria se revoltar, ele não queria dividir a igreja. Ele só não concordou com aquilo que estava sendo pregado, ensinado e praticado pela igreja, e ele escreveu estas 95 teses. E dessas 95 teses foram tiradas as 5 solas. O que é sola? A palavra sola é uma palavra no latim. Eu tinha até pedido para o meu filho colocar aqui, ó, David, por favor, se tiver como você colocar, ligue de novo e coloque para nós acompanharmos, por favor, para vocês acompanharem como que vai ser as solas, ok? Sola significa somente. São palavras em latim que eu vou estar falando e vou estar dando significado, e que foram extraídas dessas 95 teses que Lutero redigiu e que ele afixou lá na porta do castelo de Wittenberg. Lutero nasceu no dia 10 de novembro, neste mês. Daqui a 9 dias vai celebrar também o seu aniversário. Ele morreu ainda jovem, com 62 anos, mas foi uma pessoa que realmente se entregou de tal forma
a causa de Cristo, que ele impactou o mundo todo por meio do desafio que ele fez para que a igreja voltasse, retornasse para os trilhos do qual ela tinha saído. Então, depois que Lutero, ele colocou ali as suas 95 teses, foram extraídas essas 5 solas. Então, vamos lá, rapidamente, vou falar para vocês quais são as 5 solas. E tem tudo a ver com os nossos dias. São solas, são pensamentos, instituições, ensinamentos que hoje muitos líderes inclusive estão tentando deturpar, assim como nos dias de Lutero. Mas os ensinamentos de Lutero romperam todos os tempos. 503 anos depois, a data em qual nós estamos, hoje dia 1º de novembro de 2020, mas ontem comemorou-se os 503 anos da Reforma, e nesses 503 anos, a igreja protestante, cristã, evangélica, tem procurado, de todas as formas, guardar essas 5 solas. Então, qual é a primeira sola? O texto que nós acabamos de ler aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, você vai encontrar a expressão só. A palavra só aqui, no latim, é sola, tá? Ou então somente. Diz aqui, ó: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, a primeira sola que Martinho Lutero instituiu no século XVI com a reforma protestante é a sola gratia. Sola gratia. O que significa sola gratia? Somente a graça. A salvação, ela só se confirma por meio da graça. Nos dias de Lutero, as pessoas estavam sendo ensinadas que por meio das obras é que se salvariam, por meio da compra das indulgências é que se salvaria. Então Lutero, ele se levantou contra aquele ensinamento deturpado da palavra de Deus e começou a declarar somente a graça. E o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então, a primeira sola, a primeira defesa de Martinho Lutero foi que a salvação é pela graça. Nós somos salvos é por um favor imerecido. Graça significa você não merecer, mas mesmo assim Deus te abençoar. Então, nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós temos que fazer porque somos salvos. A graça nos constrange a produzir frutos, mas nós sabemos que os frutos por si só não nos salvam. Porque se os frutos, se as obras nos salvassem, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário seria inútil. Então, o que salva é a graça, por meio da fé. E quando nós somos agraciados por Deus, e nós temos fé no nosso coração, nós produzimos frutos, nós produzimos obra. O apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obra é morta. Por isso nós precisamos ter fé, e a nossa fé tem que produzir fruto. Não adianta eu andar com a Bíblia debaixo do braço, não adianta eu vir à igreja, não adianta eu orar, não adianta eu buscar o Senhor, se eu não estiver também produzindo frutos. A salvação, sim, é pela graça, mas quando nós temos o conhecimento, nós reconhecemos também que a graça faz com que nós venhamos a produzir frutos para a glória do Senhor. Aleluia. Então a primeira sola é a sola gratia, somente a graça. Muitas pessoas acham que por fazer o bem para as pessoas é que vão ser salvas.
Não, nós precisamos sim fazer o bem para todas as pessoas, independente de quem seja. Temos que fazer o bem até para quem não nos faz bem. Este é o ensinamento mais profundo de Jesus. Ele diz que nós temos que orar pelos que nos perseguem, nós temos que amar os nossos inimigos. Então a graça, ela faz com que nós venhamos a produzir frutos, independente do que as pessoas venham a fazer por nós. Então somente pela graça, não é pelas obras, não é por aquilo que eu posso ou que eu deixo de fazer que eu vou alcançar a salvação, mas é pela graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a primeira sola é sola graça, somente a graça. Se apegue à graça. O nosso Deus, Ele é um Deus gracioso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele alcança a todos os perdidos por meio da sua graça. Então nós precisamos abrir os nossos corações e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor pela graça, porque somente pela graça nós seremos salvos. A segunda sola é a sola fide, somente a fé. O texto que nós lemos aqui, no versículo 4, na parte B, fala que há uma só fé, somente pela fé. Fé, o que é fé? Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E o próprio Martinho Lutero, em Romanos capítulo 1, no versículo 17, no finalzinho do versículo, ele diz: mas o meu justo viverá pela fé. Então o cristão, ele tem que aprender a andar por fé, não por vista, não pelas circunstâncias. Está tudo bem? Eu estou andando por fé. Está tudo mal? Eu estou andando por fé, porque nós andamos seguindo aquele que é invisível. Essa expressão você vai encontrar lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 27, na parte B, que diz que Moisés seguiu o Senhor como se estivesse vendo aquele que é invisível. Então a segunda sola, somente a fé. E o texto que eu citei agora há pouco, Efésios, no capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Jesus veio para salvar a todos. Lá em João, no capítulo 1, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a tantos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aleluia. Então é pela fé que nós alcançamos a salvação. A primeira fide, pela graça. Segundo, somente a fé. Nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Um dos exemplos mais firmes de fé na Bíblia é o nosso pai Abraão. Diz a Bíblia que Deus o chamou do meio da sua parentela e disse para ele: sai do meio da sua parentela e vá para o lugar em que eu te mostrar, porque eu farei de ti uma grande nação. E Abraão esperou por 25 anos o cumprimento daquela promessa. Ele não desanimou, ele não se abateu, ele creu, ele acreditou. Lá em Romanos diz que ele creu contra a própria esperança de que Deus iria cumprir a promessa que havia feito para ele. Então a segunda sola é somente pela fé. Você está aqui nessa noite por quê? Porque você tem fé. Você busca a Deus porque você tem fé. Você lê a Bíblia porque você tem fé. Você ora a Deus porque você tem fé. Então se firme cada vez mais na fé. A fé que faz com que você veja o impossível acontecer, porque Deus, Ele faz com que o impossível se manifeste por meio da nossa fé. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e que receberam o milagre, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus, Ele fez com que muitos personagens bíblicos se tornassem conhecidos por nós hoje. Por quê?
eles tiveram fé. Diz a Bíblia que havia uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia, ela estava morrendo porque estava sangrando, mas quando ela tocou em Jesus, diz a Bíblia que ela foi curada porque teve fé. E Jesus disse para ela: vai, porque a tua fé te salvou. Diz a Bíblia que havia um jovem paralítico há muitos anos. 4 dos seus amigos o pegaram e levaram até Jesus, mas quando chegaram próximos, viram que havia uma grande multidão. Jesus estava dentro da casa e não tinha como eles apresentarem aquele jovem para receber a oração, a imposição de mãos. Então eles decidiram descer aquele jovem pelo telhado. E diz a Bíblia que quando eles estavam descendo aquele homem na sua maca pelo telhado, Jesus olhou e diz o texto que ele viu fé naqueles homens. E diz a Bíblia que quando eles desceram, Jesus proclamou a cura deles, porque eles tiveram fé. Então a segunda sola é somente a fé. Vamos andar por fé, irmãos. Vamos andar somente por fé, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, mesmo que estejamos passando por provas e dificuldades, mas erga os seus olhos e veja aquele que é invisível, aquele que nunca, jamais te deixará, jamais te desamparará, porque essa foi a promessa do Senhor para as nossas vidas. Então a segunda sola é somente a fé. Vamos continuar crendo. Eu sei que muitas vezes nós passamos por muitas provas, muitas dificuldades, muitas tribulações, é problema conjugal, problema com os filhos, problema financeiro, de saúde, enfim, são problemas espirituais, problemas naturais e materiais, mas nós não podemos de forma nenhuma perdermos a nossa fé. Nós andamos por fé e não por vista, que nós possamos realmente romper em fé, como diz a canção, independente da circunstância, mas que nós possamos caminhar dia após dia, firmados na fé que nos faz ver o impossível acontecer. Aleluia! A terceira sola é o solus Christus. Somente Cristo. Somente Cristo. Eu sei que tem muitas religiões aí que creem nos seus deuses. Nós cristãos cremos em Jesus Cristo. Atos, no capítulo 4, no versículo 12 diz: porque não há em nenhum outro salvação, não há em nenhum outro salvação debaixo da terra, o nome dado pelo qual importa que nós venhamos a ser salvos. Então somente Jesus Cristo pode nos salvar. Então somente Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O versículo 36 diz: porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a terceira sola é somente Cristo. Nós cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós cremos que salvação só em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia! Então Jesus, somente Ele é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos e nem temos outro mediador, outra pessoa que vai mediar-nos até Deus. Somente Jesus Cristo. Por isso Ele se manifestou aqui na terra. É por isso que Ele foi enviado para pagar pelos nossos pecados, para nos substituir na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, na cruz do Calvário. Por isso nós declaramos, assim como Martinho Lutero, que somente Jesus pode nos salvar. Não há outro ou outra que vai nos conduzir à vida eterna, somente Jesus Cristo. Aleluia. Eu sei que tem inclusive algumas igrejas chamadas cristãs ensinando de uma forma totalmente deturpada que existem outros mediadores, existem outras formas de nós chegarmos até Deus. Mas a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, nos ensina que somente Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Aleluia. Então a nossa crença, a nossa fé está afirmada que Jesus, ele é a pedra angular, ele é o fundamento da igreja. Jesus perguntou uma certa feita para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? Eles disseram: alguns dizem que o Senhor é Isaías, Jeremias ou até João Batista. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. E diz a Bíblia que Jesus virou para Pedro e diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a revelação que Pedro teve de que Jesus é o Filho de Deus, Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então a igreja, ela jamais será vencida. Sabe por quê? Porque o fundamento da igreja chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. O apóstolo Pedro fala que foi a pedra rejeitada, a pedra de esquina rejeitada pelos construtores, mas que se tornou a pedra principal, a base de toda a edificação da igreja. As portas do inferno podem até se levantar, mas elas jamais irão prevalecer, porque Jesus é o nosso fundamento. Aleluia. Somente Jesus, não há outro, não há outra. Nós cremos que Ele é a base da nossa fé, e jamais, de forma nenhuma, iremos negar ou recuar a essa verdade. Só Jesus Cristo salva. Aleluia. A quarta sola Escritura. Sola Escritura. O que significa isso? Somente as Escrituras. Irmãos, eu vou me deter um pouco mais nesta sola. Por quê? Eu não sei se vocês têm visto, nesses dias tem muitas pessoas tentando deturpar a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Ela é verdadeira do início ao fim. Ela não precisa de forma nenhuma ser atualizada. Ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Já dizia o evangelista Billy Graham: a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela não muda, ela não precisa ser acrescentada, ela não precisa ser corrigida. E muitas pessoas têm tentado deturpar a palavra de Deus. Ao invés das pessoas mudarem de vida para se encaixarem nos conceitos da palavra, elas estão querendo mudar a palavra de Deus. Nós não podemos de forma nenhuma. Antigamente nós pregávamos a palavra e as pessoas mudavam de vida. Hoje nós pregamos a palavra e as pessoas mudam de igreja. Nós não podemos de forma nenhuma fazer isso. Nós precisamos estar firmados na palavra, nas Escrituras. Toda a palavra de Deus, diz o apóstolo Pedro, é divinamente inspirada. Ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então nós não podemos de forma nenhuma tentar adequar a palavra de Deus à nossa realidade. Nós temos sim que adequar a nossa realidade à Escritura. Nós não podemos mudar as Escrituras.
nós é que temos que mudarmos. A palavra de Deus nos fala que a palavra tem poder para transformar, para restaurar, para libertar. Davi diz no Salmo 119, no versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isaías, no capítulo 40, no versículo 8 diz: seca-se a erva e murcha a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então nós temos que, assim como Martinho Lutero, nos agarrarmos às Escrituras. Não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, ensinamentos humanos, filosofias humanas, mas vamos nos firmar ao que a palavra nos fala. Se ela fala que pecado é pecado, não vai mudar, não vai aliviar, vai continuar com a mesma essência, com a mesma potência e com a mesma verdade. Então a quarta sola é somente as Escrituras. Por isso eu sempre falo para vocês: vamos ler a Bíblia, vamos meditar, vamos examinar as Escrituras. Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês estão em busca da vida eterna, mas as Escrituras, elas falam que a vida eterna está registrada aí e faz menção de mim. É eu que vou dar a vida eterna. Então nós precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos examiná-la. Leia a Bíblia, não perca tempo, sabe, lendo jornais que não vão te edificar, mensagens que nós recebemos diariamente, algumas até cristãs, nós podemos até ler, mas não deixe de forma nenhuma a palavra de Deus de lado. Nós estamos chegando ao final do ano, nós tivemos praticamente 6 meses de quarentena, muitas pessoas ficaram em casa, inclusive muitas ainda estão em casa. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo ocioso? Nós temos lido a Bíblia? Nós temos examinado as Escrituras? Ou será que nós temos perdido tempo? Sabe por que muitas vezes nós somos enganados? Sabe por que muitas vezes nós nos deixamos ser levados por heresias? Porque nós não lemos a palavra de Deus como deveríamos ler. Então vamos ler a palavra, vamos meditar na Escritura, vamos guardar a palavra, vamos realmente fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Mesmo que homens eruditos, homens que se dizem sábios, venham tentar manchar a verdade da palavra de Deus, nós vamos crer que a palavra de Deus é Deus falando conosco. Quando você lê a Bíblia, é Deus trazendo a revelação da sua vontade sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Então não deixe de ler a palavra de Deus. A quarta sola é somente a Escritura. Nós sabemos que a maioria das religiões tem um livro de escape. Alguns usam até a Bíblia, mas nós não. Nós temos só um livro, que é a base da nossa fé e prática, que é a palavra de Deus, as sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nós cremos que Deus fala conosco, Ele nos dá o seu plano revelador, um plano amoroso de salvação para todos aqueles que leem a palavra e a guarda no seu coração. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra, medite na palavra. Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, diz que nós somos bem-aventurados quando nós lemos, ouvimos e praticamos a palavra do Senhor. Então a quarta sola, somente as Escrituras. Não deixe ninguém de forma nenhuma te ensinar de uma forma deturpada a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, procure os seus líderes, procure aquelas pessoas que já fizeram, cursos teológicos, que têm uma formação, que entendem de exegese, que entendem de homilética, de hermenêutica, pessoas que têm preparo para ensinar vocês o que realmente a palavra está
falando. Aleluia! A quinta e última sola. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. O texto que nós lemos diz assim, ó: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Aleluia! Esse um só Senhor é o Senhor nosso Deus. Uma só fé, só fide, um só batismo, um só Deus, somente a Deus a glória, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Irmãos, olha, quando nós meditamos na vida de Jesus, Jesus teve uma característica bem interessante. Ele glorificou o nome do Pai. Ele exaltou o nome do Pai. Quando você lê Filipenses no capítulo 2, diz que ele, Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus, o seu Pai, mas antes esvaziou-se de si mesmo e, tomando uma forma de servo, morreu morte de cruz. Aleluia! Então, tudo é para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo fala: quer que comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor, o nosso Deus. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, falando com relação ao serviço, ele diz: porque tudo que vocês forem fazer para os homens, façam como se estivesse fazendo para o próprio Deus, porque a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. A quinta sola, glórias somente a Deus. Então vamos andar de uma forma digna da vocação que nós somos chamados, para que por meio das nossas vidas, do nosso testemunho, do nosso falar e do nosso agir, o Senhor, o nosso Deus, receba todo louvor e toda glória, porque somente Ele é digno. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Então tá aí as 5 solas. Aí você me pergunta assim: mas pastor, por que eu preciso ouvir isso? Primeiro, porque nós somos da ramificação do protestantismo. As nossas raízes estão fundamentadas aqui, ó, nessas 5 solas, que foram extraídas das 95 teses que Lutero pregou lá no castelo de Wittenberg em 1517, no dia 31 de outubro, há exatamente 503 anos atrás. Irmãos, nós não sabemos o preço que Martinho Lutero pagou para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos, louvando o Senhor com liberdade, sem imagens de escultura, sem termos que pagar indulgência, porque naquele tempo as pessoas, elas eram constrangidas a pagar indulgências para receberem o perdão, para receber a vitória, para receber a conquista. Mas graças a este alemão, um monge agustiniano, que ele tentou reformar a igreja, e ele trouxe a reforma protestante para os seus dias, e glória a Deus pela vida deste homem, que pagou um alto preço, para que hoje nós pudéssemos falar que somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente Deus é merecedor de toda a glória e de todo o louvor. Então guarda aí essas 5 solas, tá? E não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, além daquilo que a palavra de Deus tem te ensinado, para que você venha estar precavido contra heresias, ensinamentos que vão tentar deturpar a verdade bíblica e vão tentar roubar a nossa confiança na palavra do Senhor. A Bíblia, ela não é nem antiga e nem
atual, ela é eterna, porque é palavra de Deus. Então, firme-se nessas 5 solas, e com certeza o Senhor vai fazer com que você triunfe cada dia mais, crescendo na graça, no conhecimento e na revelação da vontade dele mesmo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.